Os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante, depois de um dia de folga após derrota para a equipe do São Paulo, que encaminhou um rebaixamento para a segunda divisão. A tentativa agora é a remobilização do grupo de jogadores para o campeonato de uma partida contra o Red Bull Bragantino, onde o Inter precisa vencer para apenas fazer a sua parte, já que conta também com a necessidade de 2 resultados paralelos para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. Jogadores importantes devem retornar ao time e o dia foi de muita mobilização e conversa no vestiário para que se ponha os pingos nos is e se retome um ambiente de mobilização para esta partida. A torcida está comparecendo. Mais de 20 mil torcedores fizeram o check-in e confirmaram a sua presença, mas a direção conta com ações para fazer com que mais ingressos sejam vendidos. O ambiente do CT Parque Gigante, o ambiente da direção colorada, e tudo sobre a partida deste domingo no Diário do Inter KTO desta sexta, 5 de dezembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Vamos falar sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que aconteceu depois de um dia de folga, onde os jogadores não trabalharam na quinta-feira, retornando de viagem de São Paulo, foram para casa liberados da atividade da tarde e se reapresentaram nesta sexta no CT Parque Gigante. Muita segurança, tá? Eu estive no CT Parque Gigante e pude verificar um aparato de segurança muito grande sendo mobilizado pelo Internacional. A Brigada Militar esteve presente em vários momentos, fazendo ronda em frente ao CT. Seguranças particulares contratados pelo Internacional reforçaram muito a segurança do local. Então, é um ambiente fortificado no que diz respeito à segurança, especialmente pelas possibilidades de protestos, pela indignação que o torcedor neste momento tem e até para se proteger, o Inter está utilizando este aparato de segurança que se percebeu no CT Parque Gigante. Mas é bom que se diga, nada teve hoje no CT, tá? Os jogadores chegaram sem problemas, nenhum protesto na porta do CT, nenhum protesto na saída dos jogadores, e eu estive por lá a tarde inteira, não houve nenhuma intercorrência nesse aspecto. Mas é óbvio que o ambiente ele é de muita tensão. É óbvio que pela situação do Inter na tabela, pela dificuldade do jogo do próximo domingo, o ambiente ele é sim de muita tensão e nervosismo como um todo. O treino estava marcado para acontecer às 4 horas da tarde, mas os jogadores foram para o gramado por volta das 4h30. Foram 30 minutos de conversa no vestiário da comissão técnica, da direção, com um grupo de jogadores. E o tom dessa conversa, é claro, foi um tom de tentar remobilizar o elenco. Os jogadores foram para casa ontem e a ideia foi que se absorvesse a derrota para o São Paulo. Foi um dia onde os jogadores tiveram ainda tempo para digerir o que aconteceu em Santos e digerir a necessidade de retomar o ambiente, de retomar uma mobilização para fazer uma missão simples, que é vencer o jogo contra o Bragantino, que briga por pouca coisa dentro do Campeonato Brasileiro. As chances do Bragantino ir para a Libertadores da América são remotíssimas. Então é nisso que se tenta focar no vestiário do Internacional, principalmente a comissão técnica, o Abel Braga, que é o cara que está tendo essa missão de animar o ambiente, de mobilizar o ambiente. É um campeonato de um jogo, e isso foi dito para os jogadores no vestiário. Um campeonato de uma partida, onde o Inter precisa vencer, fazer a sua parte, e o resto aí já não depende do Internacional, mas a sua parte o Inter precisa fazer vencendo o Red Bull Bragantino, e foi com esta ideia que se tentou remobilizar o elenco no vestiário. Pro
treinamento que aconteceu no CT, já com a presença dos jogadores titulares, o Abel Braga vai ter uma peça importante que ele não teve no último jogo, que é o Johan Carboneiro, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Carboneiro esteve fora da partida contra o São Paulo e está à disposição agora do técnico Abel Braga para este jogo e deve voltar ao time, tá? O Carboneiro. Existe a chance, inclusive, de mais um atacante, um centroavante, o Borré, por exemplo, entrar no time titular, tirando um volante. O Juninho deve sair do time titular, ele que teve uma atuação muito abaixo no jogo contra a equipe do São Paulo. Então, as mudanças de Abel serão projetadas nessa linha, o Carboneiro e o Borré podendo voltar ao time, muito provavelmente, tá? 20 mil pessoas confirmadas no estádio Beira-Rio. O Inter fez promoção de ingressos, manteve a promoção de sócios não pagam, ingressos a R$20 para quem não é sócio. O Inter quer e agora começa a se mobilizar para ter um estádio lotado, mas já 20 mil pessoas confirmaram dentro dessa ideia de mobilizar, de viver uma grande decisão, de criar um ambiente de uma grande decisão nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. Uma expectativa de 35 mil torcedores inicialmente, que pode ainda ser alterada ao longo desse sábado, o último dia de preparação e também de mobilização que o Inter vai ter para esse confronto contra o Red Bull Bragantino. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente não terá no sábado jogos pelo Campeonato Brasileiro. A rodada agora, ela passa a ser toda no domingo, mas a gente tem nesse sábado jogos válidos por outros campeonatos. Tem um jogo, na verdade, válido pelo Campeonato Brasileiro, que é um jogo que não interfere muito em tabela, que é Mirassol e Flamengo. Mirassol tá pagando 1,27, empate 5,6. O Flamengo tá pagando 11. Mas a gente tem, por exemplo, Premier League com rodada cheia, tem La Liga com rodada cheia. Vai lá na KTO, te registra. Lembrando que a KTO é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!